E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu trouxe uma pergunta que vai mexer com a mente de vocês. Olha só, se refere ao que Deus criou no segundo dia da criação. Vocês sabem que no princípio criou Deus os céus e a terra, é assim que começa o Gênesis. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e ele começou a falar, e as coisas foram sendo criadas através da sua palavra. É interessante que no segundo dia da criação, ele cria algo que se chama o firmamento. E o próprio Deus chama o firmamento de céus. Vamos ler comigo, ó, Gênesis 1, a partir do versículo 6. Diz assim: E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Se você ler até aqui, ó, haja um firmamento, você está vendo só água, haja um firmamento no meio das águas, e separe águas e águas. Até aqui não dá para entender em que posição está esse firmamento, tá? Agora olha só, versículo 7. Fez Deus o firmamento e fez separação entre as águas que estão debaixo do firmamento e as águas que estavam por cima do firmamento, e assim foi. Opa, aqui já dá uma noção. O firmamento, ele está em horizontal, e ele faz separação entre as águas que estão em cima do firmamento e as águas que estão embaixo do firmamento. Muito bem, vamos ao versículo 7. Chamou Deus ao firmamento céu. Então o próprio Deus chama esse firmamento de céu. Então essa base, esse algo que parece que é sólido, que segura águas em cima, não está no chão. Ele chama de céu, tem que estar aí para cima, tá? Vamos lá. Chamou Deus o firmamento céu, e houve tarde de manhã o segundo dia. Depois, se vocês continuam lendo, no versículo 9, Deus começa a falar sobre o que está embaixo do firmamento. Ele diz, ó, ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus, né, debaixo do firmamento, num só lugar. Apareça a porção seca, e assim foi. Chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus, produza a terra relva, ervas e tudo mais. Bom, até aqui. Vamos só recapitular. Deus cria algo que é o firmamento, e ele chama de céu. O firmamento serve para separar as águas que estão em cima do firmamento e as águas que estão embaixo do firmamento. Aí, então a gente entende que isso aqui é um teto, está lá para cima. E aqui nas águas de baixo, ele diz para aparecer uma porção seca. E ele chama a porção seca de terra e o ajuntamento das águas mares. E aí você continua lendo, você vai ver que ele começa a criar coisas com a sua palavra em cima da parte seca que está nas águas de baixo, aqui. Já não se toca mais no tema do firmamento, que ele chama de céu, e as águas que ele está separando aqui em cima, tá? Muito bem. Que águas são essas? Essa é a pergunta. Que águas são essas? Talvez, como nos últimos tempos a ciência se multiplicou muito, as pessoas consigam explicar como é aí em cima. Porque a grande curiosidade é as naves espaciais, os foguetes, o foguete que foi para a Lua e tudo mais, eles saem daqui, né, da parte seca que Deus mandou sair das águas de baixo. Os foguetes saem, e eles vão para cima, e eles não encontram um teto. Eles saem fora da atmosfera, fora do que chamamos de planeta Terra, e aí fora, segundo a ciência, segundo os grandes telescópios, é algo infinito, né? Para você chegar em uma estrela, você vai viajar anos-luz. Para você chegar em outros planetas, são milhares e milhares de quilômetros. Para você chegar na Lua, são 400 mil quilômetros, né? Então, onde que está esse teto? Onde que está esse céu? Ou não é teto? Ou não é sólido? Um outro texto interessante, que dá uma pincelada na questão do céu ou firmamento, está lá em Jó.
Vocês sabem que Jó tinha 3 amigos que conversam com ele a respeito do que está acontecendo, né? Que ele perde tudo, está doente. Ele faz Bildade e Eliú. Cada um dá um discurso. Quando Eliú começa a fazer esse discurso, ele tenta defender a Deus para Jó. E aí ele vai falando das grandes maravilhas que Deus é capaz de fazer e tudo mais. Se você vai no livro de Jó, Eliú começa a falar a partir do capítulo 32. Sim. Quando ele chega no capítulo 37, no versículo 18, ele fala que os céus são sólidos. Olha só. Versículo 18. Eliú perguntando para Jó: podes com ele estender os céus, que são sólidos como um espelho fundido? Eliú se referindo aos céus ou ao firmamento como algo sólido. Aí você pode pensar, talvez seja uma linguagem figurada, ele está falando aqui numa linguagem poética. Só que esse Eliú é muito inteligente. Para aquela época ele sabe de muita coisa. Ó. Se você volta lá no capítulo 36, versículo 27 e 28, ele dá uma descrição tão perfeita do que é a chuva, que é incrível, olha só. Capítulo 36, 27 e 28. Diz assim, Eliú falando para Jó sobre Deus. Olha só. Ele reúne as gotas das águas e do seu vapor as destila em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam abundantemente sobre o homem. Ele falando da chuva, que Deus reúne o vapor lá em cima e destila, em chuva caindo como gotas. É interessante. Se ele é capaz de explicar isso naquela época, já que os teólogos dizem que Jó foi provavelmente o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, ele sabia muito para poder descrever a chuva assim, né? Bom, será que quando ele diz que os céus são sólidos, ele está usando a linguagem figurada? A pergunta é, essa linguagem é simbólica? Como é que funciona isso? Alguém tem essa resposta? E o mais curioso, se você for em Gênesis 7, quando já trata do assunto do dilúvio, olha só que interessante. No 7, versículo 11, diz assim, no ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram e houve copiosa chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Aqui está dizendo que as fontes do abismo se romperam e aí sai água para encher a terra. E as janelas do céu, que se a gente for lá em Gênesis 1, céu é o firmamento, as janelas do céu se abrem e cai copiosa chuva. Até então, a Bíblia não cita nenhum tipo de chuva. Se falava de um sereno que molhava a vegetação de manhã cedo, mas não de chuva. Eu imagino que foi a primeira vez que choveu. Mas fala que as janelas do céu se abrem e começa a chover. Muita água para encher toda a terra. Se você vê lá no capítulo 7, versículo 20, você vê que 15 côvados acima das montanhas mais altas prevaleceram as águas. Então, sumiram todos os montes. Não dava para ver nada. Imagina os montes mais altos. Né? Muito bem, agora ainda sobre essas janelas do céu. A janela que está no firmamento, que abre quando tem o dilúvio. No capítulo 8, versículo, vamos ver aqui, 2, capítulo 8, versículo 2 diz o seguinte: cerraram-se as fontes do abismo e as janelas do céu, e a chuva do céu se deteve. Então essas janelas do céu chega um momento que fecha. Esse céu é o mesmo firmamento que Deus cria lá no segundo dia da criação? Aí estão as dúvidas. Eu gostaria de perguntar para você, como você responderia a essas questões? Vamos só dar uma relembrada. No segundo dia da criação, Deus cria algo que se chama firmamento. Deus chama esse firmamento de céu.
E ele diz que esse firmamento, que é o céu, separa as águas que estão em cima do firmamento das águas que estão embaixo. De repente ele para de falar daquilo que está para cima do firmamento e fala que nas águas de baixo surgem uma porção seca e o ajuntamento das águas são os mares e essa porção seca é a terra. E ele começa a criar coisas sobre a porção seca. A relva, a vegetação, os animais e tudo mais. A parte de cima, as águas e o céu, que é o firmamento, já não toca mais no assunto. Claro, vai ter um momento ali que talvez seja parte de uma outra questão que eu quero falar para vocês no próximo vídeo, em que aí no céu ele cria dois luminares, né? Um grande para governar o dia, outro para governar a noite, que é menor, e aí ele faz as estrelas também. Mas esse tema eu quero deixar para outro vídeo. Por enquanto eu quero saber de você. Que águas são essas que estavam por cima do céu? O céu estava aguentando águas. E lá no dilúvio, as janelas do céu, que é o firmamento, abre e cai essa chuva. E lá em Gênesis 8, essas janelas do céu se fecham e para de descer água. Que águas são essas? Aonde que está esse céu? Ele está muito longe daqui? Esse céu é simbólico? Esse céu é algo físico e é algo duro? É um teto que está segurando essas águas de cima? Essas águas estão depois dos outros planetas? Esse céu é o primeiro, segundo ou terceiro céu? Essa linguagem é simbólica, é figurada, não, na realidade não é assim? Como chegar a uma resposta? Põe aí seu comentário. E eu espero que um dia essa pergunta chegue a alguém que dê uma resposta convincente. Quem sabe um dia essa pergunta chega ao Dr. Rodrigo Silva, eu imagino que ele deve ter uma resposta. Tomara que um dia ele possa responder essa pergunta com todos esses argumentos que eu coloquei aqui. Um abraço, nos vemos no próximo vídeo com outra pergunta difícil de responder. Valeu!